Olá, mas bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem na santa paz do Senhor. Hoje é sábado e é dia de testemunho. Amém? E há algum tempo atrás, nós estávamos planejando fazer uma viagem na Escócia. E como nós sabemos, o tempo da Escócia é sempre fechado, é sempre com chuva. E nós planejamos justamente ir para a Escócia no momento da primavera, em que o tempo é um pouco melhor. E 3 dias antes nós chegarmos ao nosso destino, nós olhamos a meteorologia e a Meteo estava dizendo que ia ter chuva e provavelmente ia ter neve. E como nós tínhamos alugado um carro, meu marido não queria dirigir na neve, porque ele não gosta de dirigir na neve. E sabe, queridos, nesse momento onde a inquietação, a má notícia chegou, a gente quer se inquietar, a gente quer se entristecer. É o diabo que está se levantando contra a nossa vida. Mas sabe qual foi a minha atitude? Foi baixar a minha cabeça e agradecer ao Pai pela sua bondade, pela sua fidelidade. Em nenhum momento eu não repreendi o vento, em nenhum momento eu repreendi a chuva, em nenhum momento eu repreendi a neve, mas a minha oração foi uma oração de agradecimento. Amém? A palavra de Deus nos diz em Mateus 7, versículo 11, diz assim: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes àqueles que lhe pediram. Amém? Queridos, esse testemunho, talvez para você não é a meteorologia, a meteor das suas férias que está sendo anunciada, que vai destruir as suas férias. Talvez para você seja a meteor da tua casa, seja a meteor das más notícias na sua vida financeira, no seu trabalho. Talvez você recebeu más notícias ali na sua saúde, de um diagnóstico de uma doença, de um diagnóstico de uma separação, de um diagnóstico de um problema com o filho na sua casa, na sua família. Sabe, em vez da gente se entristecer, nós podemos ter essa arma maravilhosa, que é esse poder de ser filhos de Deus e chegar nesse lugar da presença de Deus como filhos amados do Pai. E em vez de se inquietar, e em vez de se entristecer, muitas vezes até de se revoltar, que tal você tirar os ouvidos ali da situação? É certo que a gente tem que ter conhecimento da situação, mas não deixar a situação nos influenciar. Aleluia. Aquilo que me influencia, que deve influenciar você, é o reino de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Pai que nós servimos. E quando nós entendemos esse princípio de uma oração tem muito efeito diante do Deus Pai, eu ouso baixar a minha cabeça, não diante da circunstância, mas eu ouso me humilhar diante de Deus Todo-Poderoso, diante do meu Pai e agradecer, porque apesar de todas as coisas, eu ainda tenho vida, apesar de todas as situações que estão se levantando ao meu redor, eu ainda continuo e quero permanecer nesse lugar de presença, nesse lugar de ser filho e filha de Deus. Amém? Então, a gente entende a situação errada, mas não deixa a situação errada, difícil, influenciar-nos. Mas vamos na presença de Deus, com agradecimento, com reconhecimento que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. E uma vez que nós vamos na presença, nesse lugar de obediência, nesse lugar de rendição, e aí você vai ver que todas as cadeias, elas caem por terra. É verdade que eu tenho que orar, repreendendo os demônios. É verdade que a Bíblia também fala que eu preciso jejuar. Mas sabia que existe uma grande, poderosa oração e que nós fazemos muito pouco? É a oração do agradecimento. É a oração de alguém que tem um coração grato, que reconhece Deus, apesar da meteor estar difícil, apesar das situações estar difícil, apesar das notícias vindo o tempo todo. Alguém que reconhece o amor de Deus e a fidelidade dele, apesar de qualquer situação nas nossas vidas. Amém? Então eu quero encorajar você. Se você está enfrentando momentos difíceis em que a meteorologia na tua vida, pouco importa a área, está anunciando mau tempo, querido,
Escute e leve isso ao colo do Pai. Leve isso ao trono da graça e agradeça a Ele. Pai, apesar de toda essa situação, eu estou feliz porque eu estou na Tua presença. E eu quero permanecer na Tua presença, porque é isso que o diabo quer. Ele quer nos tirar neste lugar de presença, de paz, ao meio da tempestade. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a esse lugar de filho. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha te fazer, te fincar, te enraizar neste lugar de filho, que você não vai sair por causa das situações que têm acontecido com você, por causa das más notícias que você tem recebido, mas ao contrário, você entender esse versículo. Portanto, se nós que somos maus sabemos dar bom presente aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, tome para você, leia para você, quanto mais o meu Pai que está no céu sabe dar bom presentes para aqueles que pedem. Amém? Que você seja aquele que entendeu esse princípio, que Ele é o meu Pai, apesar de qualquer situação. É esse lugar, é nesse lugar que eu quero ficar. Amém? E quando a gente tem esse coração grato, você vai ver, às vezes até a situação nem muda, mas ela serviu para mudar você. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.